Olá a todos, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso assunto de hoje é a segunda parte do programa Dificuldades para a Manutenção de Fachadas. Hoje nós vamos abordar o tema Beirais Frágeis, mas não deixe de assistir a primeira parte, onde eu falo dos pontos de ancoragem e o que você deve fazer quando eles não existem. Uma vez superado o problema dos pontos de ancoragem, vamos tratar então de um outro detalhe. Veja nessa mesma foto que eu mostrei na primeira parte do programa, onde tem uma fachada de um edifício e dois trabalhadores trabalhando sentados em cadeirinhas. Note onde a seta está apontando que a corda está pegando bem na pontinha do beiral do edifício. Nós estamos subentendendo que esta quina, este canto vivo, tem resistência suficiente, tem solidez para aguentar a corda apoiada nele. Mas e se isso não ocorrer? Eu falei num dos programas passados que há uma tendência de algumas construtoras de utilizar o EPS, conhecido como isopor, para constituir pingadeiras e detalhes arquitetônicos de fachadas de edifícios. Trata-se de um material muito frágil, nós sabemos, ele se despedaça com qualquer tipo de esforço, então pode-se imaginar então o que é uma corda passando por ele e fazendo esse tipo de esforço de cortar o próprio isopor. Veja nessa próxima foto uma pingadeira de isopor totalmente danificada por conta de materiais que foram passando e raspando nela, ou seja, estragando-a, como por exemplo as cordas das cadeirinhas. Nesta próxima foto está mais nítido ainda o local onde a corda acabou estragando totalmente esse beiral. E o que você pode fazer em relação a isso? A primeira sugestão, que tecnicamente seria mais adequada, seria substituir esse beiral por algum material mais resistente. O isopor, além de ser um material muito frágil, entre ele e o restante da alvenaria forma-se uma fissura e acaba entrando água e ele acaba se soltando. Isso eu abordei bastante no programa passado que eu falei desse assunto. Bom, mas você às vezes não tem suporte financeiro para poder fazer toda essa transformação e às vezes não é o seu desejo. Então o que você pode fazer para contornar esse problema? Veja nessa próxima foto um equipamento que projeta a cordinha e o trabalhador a uma certa distância da própria fachada do edifício. Isso evita com que a cordinha fique raspando na quina e criando uma situação de dano para ela. Note que o trabalhador fica pendurado a uma certa distância da face do edifício e uma situação até mais cômoda para poder desenvolver o seu trabalho. Agora, esses beirais de isopor não são o único empecilho que você tem para poder descer uma corda quando você tem fragilidades lá na cobertura do edifício. Veja nessa próxima foto um guarda-corpo construído basicamente de uma tela metálica, que não tem resistência para aguentar o esforço de uma corda tendendo a amassá-la, deformá-la e criando outros danos a ela. E o que você faz nesse caso? Não tem outro jeito. Vai ter que remover esse guarda-corpo para recolocá-lo depois. Ou seja, caímos no mesmo ponto que nós falamos na primeira parte do programa. Resolva esse problema com antecedência. Na hora que a obra for aprovada, você vai precisar conscientizar que os moradores da cobertura vão ter que permitir que o condomínio remova o guarda-corpo para reinstalá-lo novamente depois do trabalho concluído. E uma situação muito parecida nós encontramos quando se trata de guarda-corpo de vidro. Trata-se de uma construção muito atual, muito moderna, que se usa bastante, mas que também tem o seu grau de fragilidade, porque é muito fácil de ser danificada. Também não tem resistência para aguentar o esforço de um cabo ou de uma corda passando por ele, e nesse caso também você vai ter que remover e depois recolocar. Então, mais uma vez, você tem um caso de necessidade de remover e recolocar e porque, portanto, o morador da cobertura tem que estar preparado, tem que estar avisado e tem que estar ciente de que ele vai ter que dar essa parcela de colaboração para que o condomínio possa realizar essa reforma. Antes de responder a nossa pergunta de hoje, eu quero fazer uma referência ao internauta que deixou um comentário muito interessante e uma sugestão de pauta.
é o Leôncio de Assis Ribeiro, de Belo Horizonte, onde ele pede que nós abordemos mais o assunto do uso do EPS, o isopor, na construção civil. Ele cita alguns exemplos onde os condomínios que ele teve contato sofreram bastante com esse tipo de material. Ele pede um estudo mais aprofundado sobre isso. Nós vamos fazer. Leôncio, muito obrigado pela sugestão. Aguarde que já vamos atender você. Especificamente sobre a pergunta, ela vem da Silvia Donatelli de Florianópolis e ela pergunta: Dr. Ansel, no meu condomínio, o acesso às fachadas só pode ser feito pelos terraços dos apartamentos de cobertura, mas estou encontrando resistência dos moradores que não querem permitir. O que me sugere? Silvia, nós estamos exatamente no caso que eu acabei de falar. A legislação diz que o morador da cobertura tem que dar acesso para que a obra seja feita através do terraço dele, se isso não tiver outro jeito de ser feito. Inclusive, eu participei já de perícias, onde uma das perguntas que o juiz fez ao perito era para responder explicitamente: há outra maneira de se obter acesso a não ser pelo terraço da cobertura? A resposta foi não, então o morador teve que permitir que se entrasse no apartamento dele, se cruzasse toda a área interna para se chegar na beiradinha do prédio e assim por diante. Olha, Silvia, a melhor maneira de você resolver esse assunto é tratar disso com antecedência, nas assembleias, nos regulamentos, ver se a convenção do condomínio já prevê esse tipo de situação e, se não prevê, tenta implantar isso no regulamento interno e, na hora de aprovar a reforma da fachada, já coloca essa questão dos moradores para que eles não criem empecilhos na hora do vamos ver. Bem, chegamos ao final então da segunda parte. Convido vocês para assistir à terceira parte da nossa série Dificuldades para a Manutenção de Fachadas, onde eu vou abordar o assunto das construções irregulares que vão atrapalhar a execução desse serviço. Não percam, espero vocês lá. Continuo aguardando novas perguntas, sugestões de pauta. Espero vê-los em breve.